Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vamos trazer aqui uma bem rápida palavra, pois daqui a pouquinho estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, mas creio eu que Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 6. Quantos acharam podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não tendo-os achado, arrastaram Jasson e alguns irmãos até os magistrados da cidade, gritando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Pode voltar o seu assento. Queridos irmãos, eu gostaria nesta noite de trazer uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. E se eu fosse dar um tema a esta breve mensagem, eu diria: uma igreja que impacta esta geração, uma igreja que impacta esta geração. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um plano eterno de Deus. Desde a eternidade, o Senhor escolheu um povo pelo qual ele seria representado. No Antigo Testamento, este povo se deu pela nação de Israel. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor faz um pacto com todas as nações, que forma assim a igreja, gerada em Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. O livro de Atos dos Apóstolos, chamado também por muitos Atos do Espírito Santo, retrata a história da primeira igreja, ou a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, relatando a sua criação, a sua expansão, o seu crescimento, os seus métodos, as suas estratégias no avanço do reino de Deus. Para os irmãos ver que em Atos capítulo de número 1 e versículo de número 5, a palavra de Deus diz que eram quase 120 irmãos. Quando chegamos em Atos capítulo de número 2, versículos 41 em diante, nós vamos perceber que já era quase 3.000 almas. Quando chegamos em Atos capítulo 4, versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que já eram quase 5.000 almas. Quando chegamos em Atos capítulo 8, Lucas, o escritor deste livro, ele perde a conta e ele diz: grande era a multidão daqueles que criam no Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já não dava mais para contar o avanço da igreja, e o segredo está aqui. Atos capítulo de número 2, versículos de número 47, louvando a Deus e tendo o fervor, o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo
salvo. Aqui estava o segredo para o avanço da igreja. Ou seja, queridos, a igreja do primeiro século era uma igreja plena em crescimento e expansão. Ela impactava o mundo de então, e de tal maneira que o próprio Império Romano na sua época reconheceu o cristianismo como meio de neutralizar o avanço naquela época dos povos bárbaros, tanto que o imperador daquela época torna o cristianismo como a religião oficial do império. O crescimento era tamanho, porque havia, aleluia, vontade, havia unidade, e a mão do Senhor estava sobre aquela igreja, aleluia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículos de 21 a 23, Paulo vai expressar na sua carta que àquela altura não havia nenhuma parte, aleluia, onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. A história diz que em 50 anos já havia cerca de 500 mil em toda a Judeia, e a história diz que em 60 anos naquela época, todo o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré. E o texto que nós lemos em Atos capítulo de número 17, nós vamos ver aqueles dois homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam chegando à cidade de Tessalônica. Chegaram e vieram da cidade de Filipos, aonde a Bíblia diz que foram açoitados, bateram neles em praça pública, prenderam aqueles dois homens, mas Deus os livrou da prisão, e eles continuaram a pregar o evangelho. Eles chegam aqui na cidade de Tessalônica, uma cidade estratégica, e começam a pregar a Jesus, pregar o evangelho de Cristo, aleluia. E eles ficam hospedados na casa de um irmão chamado Jasson. Mas no momento que os magistrados, porque a notícia corre que os homens estão na cidade de Tessalônica anunciando o evangelho, a notícia corre, os magistrados mandam os seus liderados para prender Paulo e Silas. Quando chegam na casa de Jasson, não os encontram, porque estão pregando o evangelho na praça, aleluia. Eles arrastam a Jasson e levam para os magistrados. E aí, aonde nós lemos a Bíblia Sagrada, que quando não acharam eles, arrastaram Jassons e mais alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes homens que têm alvoroçado o mundo, estes homens que têm transtornado o mundo. Em algumas traduções está dizendo: estes homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo, têm mudado a ordem das coisas, têm chegado aqui. A minha palavra nesta noite, esta amada igreja, aleluia, aleluia, é a seguinte: a igreja de Jesus Cristo, ela precisa, neste último tempo da igreja na terra, ela precisa marcar a sua presença, ela precisa cada dia dizer que ela chegou, ela precisa cada dia dizer para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Cristo, para os inimigos da obra: eu estou aqui, eu sou a igreja, eu tenho feito a diferença, eu estou aqui. A igreja de Jesus Cristo precisa exercer este papel. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
E aí eu começo a comentar com vocês bem rapidinho. O primeiro segredo de impacto daquela igreja, aleluia. Qual era o primeiro segredo, pastor? O primeiro segredo era comunhão. Fale comigo, comunhão. Mais uma vez, comunhão. Aleluia. Eles tinham comunhão. À luz da Bíblia, aqui no significado original, comunhão significa koinonia. Comunhão, meus irmãos, é mais do que união. Comunhão é mais do que contato. Comunhão aqui é ligamento. Aleluia. Comunhão aqui é ligamento. A Bíblia diz que eles tinham comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles tinham comunhão. Por isso o impacto, por isso o crescimento. Nenhuma igreja crescerá, nenhuma igreja avançará, nenhuma igreja ganhará almas se não estiver em comunhão. Aleluia. Comunhão, como eu disse e repito, ela é mais do que união, é mais do que contato, é ligamento. E o apóstolo Paulo, ele vai exemplificar muito bem o que é comunhão, porque na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai comparar, aleluia, Paulo vai comparar a igreja, Paulo vai nos comparar a um corpo. A igreja é um corpo que tem vários membros, aleluia. E os membros são ligados, aleluia, a nervos, a veias. Todo membro está ligado um ao outro, aleluia. E o interessante é que eu penso quando eu olho esse texto, aleluia, não existe algo melhor para ser comparado à igreja como um corpo, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja Deus, que a comunhão, ela vai nos levar a uma avanço extraordinário. Eu digo, aleluia, não precisa você estar junto, não precisa você andar colado. Aliás, a minha cabeça está longe dos meus pés, mas a minha cabeça, ela tem comunhão com meus pés. Se os meus pés estivessem ao lado da minha cabeça, vocês viriam isso como aleijamento, mas não, aleluia, a minha cabeça está aqui, mas os pés estão ali. E quando eu consigo e quero comunicar com os meus pés, eu mando sinal para ele e ele se movimenta. Isso é comunhão, isso é estar unido, aleluia. Essa orelha minha aqui esquerda nunca viu a orelha direita, mas elas estão juntas no mesmo corpo, por isso elas têm comunhão. E com comunhão nós vamos avançar, nós vamos crescer. Eles tinham comunhão. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. Eles tinham comunhão no partir do pão. O que é isso, pastor? Aleluia. Segundo a história, pelo menos uma vez por semana, talvez num domingo, quem sabe, eles se reuniam na casa do irmão. A igreja se reunia na casa de um dos irmãos e todos ali repartiam o que tinham. Aleluia. Isso era muito especial, pois aqueles que tinham em abastança, eles traziam tudo e dividiam com aqueles que não tinham, de sorte que todos ali participavam, todos ali comiam do pão, todos ali se dividiam, não havia ali distinção, aleluia. A Bíblia diz que eles tinham comunhão no partir do pão, aleluia. Isso é lindo. A igreja precisa exercer esta mordomia, a igreja de Cristo, ela precisa exercer, aleluia, este dom de estar em comunhão, de estar, aleluia, dividindo. Não pense você, que você quando morrer, vai levar o que você tem para o cemitério. Não, tudo vai ficar aqui.
Se você tem condições, reparta o que você tem com aqueles que precisam. Isto é igreja. O avanço daquela igreja se dava pela comunhão. Aleluia. Eles tinham comunhão também. Aleluia. Aleluia. Tinham comunhão na doutrina. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar, pastor? Perseverar é continuar firmemente no propósito que foi estabelecido. Quando eu persevero, eu continuo firmemente. Eu quero dizer a esta amada igreja: não abandone a palavra, não abandone a sã doutrina. Aleluia. Não deixe que o mundo venha inserir na sua mente que a Bíblia Sagrada está ultrapassada, mas não, a Bíblia Sagrada continua o mesmo. Aleluia, ela não mudou, ela não mudará. Como disse, aleluia, o grande evangelista Billy Graham, que a Bíblia Sagrada é mais atual do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. Então, aleluia, creia na Bíblia, siga a Bíblia, aleluia, obedeça a Bíblia, porque esta doutrina, ela não falha. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor, se você ama a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eles tinham comunhão nas orações, aleluia. E quando eu olho para a oração, nós estamos diante de uma temática este ano gloriosa, por todo o nosso estado de Santa Catarina. Louvado seja Deus, que tem por tema a oração. Oh, aleluia, a força que move a igreja. Sem oração não haverá crescimento, sem oração não há unção, sem oração não há batismo com o Espírito Santo, sem oração não há salvação de almas, sem oração não há renovo. A igreja precisa estar em comunhão nas orações. Olha o que diz a Bíblia, olha o que essa igreja traz-nos como exemplo. Certo dia, Pedro foi preso, aleluia, levaram para ele para a prisão, e ao invés daquela igreja ficar murmurando: Pedro não vigiou, Pedro não foi prudente, Pedro, aleluia, não foi consciente, ao invés deles murmurar, eles foram para a casa de uma irmã, e ali começaram a orar, começaram a clamar: Senhor, salta Pedro, Senhor, salta Pedro, Senhor, salta Pedro, aleluia. Quando um dado momento a oração chegou lá em cima, e a Bíblia diz que Deus enviou um dos seus anjos e saltou a Pedro, e Pedro, quando chegou lá na casa, encontrou a igreja orando. Aleluia, aleluia. Alamandarabás, alamante deve a súbia, alamante ouve a súbia. Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei se hoje você orou, mas eu digo para você que a oração é o segredo para o avanço, para o crescimento da igreja. Uma igreja que quer avançar, uma igreja que quer crescer, ela precisa estar acobertada, ela precisa estar debaixo de oração. Quantos amam orar aqui? Levante a sua mão. Olha só, que grupo abençoado, aleluia. Eles tinham comunhão nas orações, aleluia. E eu quero dizer para você, nesta noite, que uma igreja que impacta, aleluia, é uma igreja que prega o amor, por exemplo, e a unidade por prática. Era o segredo daquela igreja. Olha o segundo segredo daquela igreja que impactou o mundo de então: eles tinham o mesmo propósito. Repita comigo: eles tinham o mesmo propósito. Aleluia, aleluia. Aquela igreja não estava dividida, não havia divisão naquela igreja, todos estavam no mesmo propósito. E vem a pergunta que não quer calar esta noite: qual é o teu propósito?
Qual é o teu propósito aqui? O que você está fazendo aqui? Aleluia! Eu falo isso com tremor e tremor, porque o Espírito de Deus está conduzindo a palavra. Qual é o teu propósito esta noite? Qual é o meu propósito nesta noite? Olha o que Jesus ensina, e aquela igreja pegou o que ele ensinou. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz através de Jesus: antes de voltar para o céu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, e também Samaria, e até aos confins da terra. Sabe o que é interessante aqui? É que Jesus traça o mapa para aquela igreja, e aquela igreja pega o que Jesus ensinou, aleluia, porque eles não deveriam ficar só ali. Em Jerusalém era a base, mas Jesus não queria eles só ali, eles precisavam ir para a Judeia, outros povos, aleluia. E não ficar somente na Judeia, Jesus queria eles mais longe, em Samaria, oh glória, outros países, oh glória, aleluia. E então o mundo, aquela igreja pegou: eu não posso ficar parado, eu preciso ter um propósito. O meu e o teu propósito não é só vir aqui, sentar nesta cadeira, adorar a Deus, satisfazer a nossa alma, receber a presença de Deus e ir embora para casa entupido da glória de Deus. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que recebamos aqui tudo aquilo que Ele oferece para nós esta noite, e saiamos daqui cheio, revestido da unção, como ferramentas, e lá fora venhamos propagar o Evangelho a toda criatura, que é a missão da igreja. É a missão da igreja. Aleluia, aleluia. Se eu quero crescer, eu não posso ficar esperando o pastor, eu não posso ficar esperando o meu líder. Se eu quero avançar, a ordem de Jesus é esta: recebereis a virtude do Espírito Santo, que veio sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis, ser-me-eis. Você vai gerar, você será um gerador de testemunhas, você vai ser um ganhador. Jesus não disse isso para os pastores, não só para os discípulos ali, Ele disse para todos que estavam ao seu redor. E você é um desses nesta noite. Aleluia. Quantos querem avançar aqui? Quantos querem ganhar almas para Cristo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Não sei se o irmão pode colocar aqui para mim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Para nós fecharmos isto aqui. Aleluia, olha que digo. Disse o apóstolo Paulo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. O tema da igreja é Jesus. O tema da igreja sempre será Jesus. O tema da igreja nunca será política. O tema da igreja nunca será notícia que saiu na internet. O tema da igreja nunca será as modas que estão saindo no mundo. O tema da igreja é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não sei se os obreiros estão sentindo, mas há uma graça de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui, há uma presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Terceiro segredo para nós encerrarmos. Aleluia. Terceiro segredo para o avanço daquela igreja. Aleluia.
Qual era, pastor? Terceiro segredo, humildade. Repita comigo, humildade. Mais uma vez, humildade. Aleluia. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, na sua carta, aleluia, Paulina, vai dizer, por causa disso, eu me subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Paulo vai falar isso. Ele também vai dizer, temos porém o nosso tesouro em vasos de barro. Aleluia, aleluia. Eu e você somos apenas vasos de barro. Você é um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. A humildade era o avanço daquela igreja. A humildade era algo que fazia aquela igreja extraordinariamente crescer. Sabe por quê? Você não encontra naquela igreja primitiva Tiago chateado porque Pedro pregou bem. Não. Você não encontra na igreja primitiva Pedro triste porque Tiago se tornou pastor daquela igreja. Não. Você não encontra naquela igreja João, que era membro daquela igreja, choroso, magoado e até mesmo podendo dizer, eu era do peito de Jesus. Eu era do lado de Jesus, era eu que tinha que ser o pastor daquela igreja. Não! A Bíblia diz, e nós vendo o relato daquela igreja, sabemos e temos por consciência, que cada um sabia o seu lugar. Eu estou sentindo Jesus aqui para falar, aleluia. Não havia ciúmes, não havia guerrinha entre apóstolos e obreiros, tanto que quando, aleluia, aquele diácono Filipe foi para Samaria e realizou uma grande conferência, almas se aceitaram, muitas almas se converteram, até um mago se converteu, um diácono pregando o evangelho em terras estranhas. Aleluia, fez uma grande obra, uma grande conferência, tanto que os rumores daquela conferência chegou até Jerusalém, e a fama daquele lugar chegou a Jerusalém, e a igreja mandaram Pedro e João verificar o que estava acontecendo em Samaria. Quando Pedro e João chegam em Samaria e vê todo aquele acontecimento, toda aquela glória, todas aquelas almas salvas, aquele povo transformado, Filipe diante de uma grande conferência, eles olham para aquilo. Deus diz a Filipe, Filipe, acabou o seu tempo aqui, arruma suas malas, aleluia, para onde eu vou, Jesus? Você vai para o deserto agora, aleluia, aleluia. Aleluia. Naquela igreja não havia status. Filipe poderia dizer, vocês não quiseram vir para cá, vocês não quiseram passar o que eu passei aqui, me chamaram de cachorro, porque era aquilo que os samaritanos tinham contra os judeus, era considerado como cachorros, e para os judeus da mesma forma. Filipe poderia dizer, vocês não queriam, vocês não vieram aqui, agora que tudo está de vento em polpa, eu vou ter que sair, Jesus? Não, mas Filipe obedeceu à voz de Deus. Eu vou para onde, Jesus? Você vai para o deserto, o caminho que desce de Gaza, aleluia, aleluia, aleluia. Você vai ficar ali, porque tenho algo para fazer contigo. Filipe não titubeou, deixou Pedro e João, aliás, eles perguntaram, o que está acontecendo aqui? Estes aí já foram batizados com o Espírito Santo? Não, só estamos esperando vocês. Filipe sabia o que ele era, ele respeitava protocolo, autoridade espiritual. Isso aqui é algo tremendo, irmão, isso aqui é algo tremendo. Ele respeitava a autoridade espiritual, ele não passou à frente de Pedro e João, ele arrumou a sua mala e disse, agora é com vocês. E a Bíblia diz que Pedro e João orou e eles foram batizados com o Espírito.
Humildade. Humildade, eu tenho 5 minutos para encerrar. Humildade. Aleluia. Filipe está lá no deserto. Aleluia. Por certo, pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Sair de uma grande conferência, sair de um grande povo, de um grande estado, de uma grande cidade, para estar aqui no deserto. Por certo, ele pode ter pensado, o que é que eu vim fazer aqui? Daqui a pouquinho vem uma carruagem, aleluia, aleluia, pelo deserto. Quem tem a humildade, tem a responsabilidade. Quem tem humildade sabe que às vezes precisa comer poeira, às vezes precisará engolir seco. Quem tem humildade sabe que a obra de Deus é diferente de nossos pensamentos, ou com aquilo que pensamos. A carruagem se aproxima e a voz brada no ouvido de Filipe: achega-te este carro. Parece que eu vejo Filipe, aleluia, aleluia, aleluia. Lá dentro estava um governador etíope, e Filipe olha para ele e vê ele de dentro da carruagem, e Deus toma Filipe e diz: entendes tu o que lê? No deserto, irmãos, eu creio que aquele etíope ficou assustado. Que é isso? Que me apareceu aqui? E aí ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o mago, e o etíope disse: como entenderei se alguém não me ensinar? E a Bíblia diz que Filipe entrou, pregou o evangelho, aleluia. No meio da viagem apareceu uma água lá, porque o Espírito Santo, ele é extraordinário quando estamos na sua direção, em preparar lugares. Irmãos, e aquele homem disse: o que me impede de ser batizado? E Filipe desceu e o batizou, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Sabe a moral da história? Aquele homem, uma alma, levou o evangelho para a Etiópia. Uma alma levou o evangelho para a Etiópia. Eu vejo que a igreja já começou a receber a palavra. Uma alma. O que eu vim fazer aqui? Uma alma vale mais do que todo mundo. A tua incumbência, olhe para mim, aleluia, não é somente estar sentado nesta cadeira. Precisamos avançar. Tinha muitas coisas para falar aqui, e uma daquelas coisas que aquela igreja tinha era estratégia. Deus dava estratégia àquela igreja de forma extraordinária. Hoje, nós não temos o amparato tecnológico que aquela igreja tinha. Aquela igreja não transmitia os seus cultos em rede nacional, não tinha internet, não tinha microfone, não tinha banda de música, não tinha, aleluia, aleluia. Mas em 60 anos, eles propagaram o evangelho, aquele mundo de antigamente. Deus espera de mim e de você, que tomamos uma posição hoje, aleluia. Não deixe somente alguns trabalhar, não olhe para aqueles que estão trabalhando e diz: mas que bonitinho, está fazendo um grande trabalho. Não, una-se a eles. Apresenta-se, aleluia, apresenta-se. Aqui está o nosso pastor, apresente-se ele e diga: pastor, eu quero trabalhar para Jesus. Eu tenho certeza que ele vai arrumar alguma coisa para você fazer. Mas não fique parado, fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Enquanto as irmãs que vão louvar se aproxima para louvar, aleluia, Osiel e Daiane, aleluia. Eu quero que você saia impactado aqui, aleluia. Aquela igreja cresceu de uma maneira estonteante, e esta igreja, aleluia, aqui de Camboriú, que Deus selecionou este povo, aleluia, como nação santa,
o povo adquirido, aleluia, por Deus. Deus quer que nós levantemos, nós regacemos a manga das nossas camisas, e a nossa missão aqui não é outra a não ser anunciar a Cristo, salvar as almas estão perecendo, Jesus está voltando, nós estamos aqui, aleluia, aleluia. Eu pediria ao nosso pastor Zilmar, antes dos irmãos cantar, para orar por nós, pastor, para que haja um despertamento. Eu gosto do nosso pastor, porque ele sempre fala comigo, pastor Valdir, eu sou um pastor inconformado no sentido de crescimento, aleluia, aleluia. Quando isso deixa-nos entrar, nós passamos a ter uma vida de inconformidade com aquilo que estamos fazendo e queremos a cada dia melhorar. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: vamos melhorar. Pastor Zilmar, ore ao Senhor. Meus irmãos, está apertado aqui. Você que quer ter mais compromisso com Deus nesta noite, que Deus tem falado com você, está te responsabilizando a uma grande obra. Levante tua mão, levante tua mão. Quem sabe você pode unir a mão ao outro que também está inconformado e tem um grande compromisso. Deus está falando. Nós vamos orar neste momento. Você que precisa fazer mais para o Senhor. Ouvimos o crescimento da igreja primitiva. Foi um crescimento muito dinâmico, e nós precisamos ter essa dinâmica, essa ousadia que teve a igreja primitiva. Vamos orar neste momento. Pegue na mão do outro aí, você que está com esse desejo, olhe para mim, não seja ouvinte esquecido. Se Deus falou com você nesta noite, assuma com responsabilidade esse compromisso. Se Deus falou contigo, assuma com responsabilidade. Seja diante de Deus e assuma com responsabilidade. Oramos, querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus. A tua palavra foi ministrada e nós cremos, Senhor, que tu tens falado com dezenas e centenas de pessoas. Nesta noite, Senhor, nós oramos em favor de todo o teu povo que aqui tem chegado para te servir, para te buscar neste culto de comunhão. Mas dá a cada um dos teus filhos, Senhor, esta ousadia, essa dinâmica, essa certeza do teu chamado. Dá eles ação, Senhor, que não fique apenas no chamado, no compromisso, mas que tenham ação de fazer a tua obra. É um momento especial, Senhor, nos músicos, na orquestra, nos que cantam. Ó Deus, todo o teu povo que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, toma, Senhor, cada um, aqueles que estão em casa, Deus, que haja um mover, um rebuliço, ação poderosa do teu Espírito na vida de cada um. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace um ao outro. Daiane, pode cantar vocês. Aleluia.